falar, então, de câncer de mama e o que a ASCO trouxe para a gente de atualização, de ensinamento, de mudança de conduta. Eu tenho visto discussões nos nossos grupos aí de oncologia Brasil afora, basicamente de 3 estudos, tá? que vão certamente mexer um pouco com a nossa rotina. Um deles avaliou o impacto da não adição da antraciclina para pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Essa é uma população específica com câncer de mama que tem um tratamento muito peculiar, porque a gente utiliza a terapia-alvo e se questionava há muito tempo se esse grupo de paciente precisaria passar por uma etapa do tratamento com quimioterapia baseada em antraciclina, que é aquela quimioterapia vermelha, como os pacientes costumam chamar. Tá? Ela tem as suas toxicidades bastante conhecidas, muito enjoo, mas tem algumas outras toxicidades que a gente também precisa levar em conta, como, por exemplo, a cardiotoxicidade e o risco de leucemia no futuro. E há algum tempo a gente já vinha praticando, para esse grupo de pacientes, no tratamento pré-operatório, né, o tratamento sem a necessidade de adicionar a antraciclina no protocolo. Agora, depois dessa ASCO, acho que a gente está muito mais respaldado em continuar essa conduta, porque aquelas pacientes que não receberam antraciclina não tiveram prejuízo por isso. Tá? Elas mantêm as mesmas taxas de resposta, inclusive completa, com o tratamento pré-operatório. Isso não trouxe impacto na sobrevida delas e foi, na realidade, mais seguro, porque na fase do tratamento, essas pacientes tiveram menos complicações infecciosas, por exemplo, com a neutropenia febril, e 2 pacientes do grupo que fizeram o uso da antraciclina tiveram leucemia tardiamente, tá? O que não aconteceu no grupo das pacientes que não fizeram uso da antraciclina. Então, o recado que eu acho que o Congresso trouxe para a gente é que mulheres com câncer de mama HER2 positivo podem se beneficiar de tratamentos sem quimioterapia baseada em antraciclinas. Isso é seguro e a gente pode continuar uma conduta que já era uma rotina, mas faltava um respaldo científico mais forte, que agora a gente tem depois da ASCO de 2020. Outro estudo que chamou muito a atenção é um assunto também antigo, recorrente, em que a gente se questiona se as pacientes que diagnosticam ao mesmo tempo o câncer de mama com metástase, tá? Ou seja, aquela paciente que abre o quadro com o tumor primário e metástase em algum local, precisariam ser submetidas à cirurgia do tumor primário, se isso traria algum impacto na evolução da doença à distância. Só contextualizando um pouco, essa população corresponde mais ou menos a 6% de todos os cânceres de mama que a gente trata. Então, 6% das mulheres acabam diagnosticando a doença nessas condições, o primário já com metástases, ok? E, na realidade, a gente viu o seguinte, que a cirurgia não mudou o comportamento da doença metastática. Essas pacientes eram submetidas a um período de químio. Se elas mantivessem doença estável ou respostas, elas iriam para a cirurgia e depois continuavam o seu tratamento. Ou não iria para a cirurgia e continuava um tratamento oncológico de acordo com a necessidade que o quadro impunha. E a gente percebeu, na realidade, que a cirurgia do primário não traz impacto na doença à distância, ok? E traz, na realidade, um impacto no controle local da doença. Então, se for uma mulher com uma doença de grande volume, que gere dor ou que esteja ulcerada, com risco de sangramento, isso vai trazer um benefício para um controle local, melhorando a qualidade de vida dela, né? Mas não vai mudar o curso da doença metastática, tá? Essa era uma dúvida que talvez a gente perpetuava sem ter também um respaldo de que isso era uma verdade científica. E hoje a gente sabe, então, que não é obrigatório operar o primário,
ok? Na doença metastática, mas a gente pode usar essa estratégia se a gente quiser trazer um melhor controle local para aquela paciente. Então, caso a caso, a gente vai decidir sobre o assunto. E um terceiro estudo que chamou muito a atenção foi um estudo também, eu diria, para dar uma chacoalhada nas nossas verdades, né? Sobre a avaliação genômica do tumor. Né? Isso a gente já faz também em alguns casos para decidir a necessidade de um tratamento complementar ou não para determinadas mulheres. E, verdadeiramente, a gente sempre utilizou ou vinha utilizando critérios puramente clínicos para decidir um tratamento complementar. Por exemplo, o tamanho de tumor, se a axila, se o linfonodo axilar era positivo ou não, se essa paciente está na menopausa ou na pré-menopausa, mas essa avaliação verdadeiramente parece falha. A melhor estratégia é o que a gente tem chamado de assinatura genética genômica da doença. Né? Existem estudos, exames que mostram, na realidade, a característica daquele tumor, o genoma daquela doença, e se aquela doença é ou não sensível à quimioterapia, por exemplo. Então, a gente consegue selecionar quem de fato vai se beneficiar com um tratamento tóxico, como a quimioterapia. Ou pode deixar a quimioterapia de lado e ir direto para a hormonioterapia, independente daqueles fatores que a gente pesava muito na decisão. Então, tamanho, axila positiva, status hormonal, pré ou pós-menopausa. Então, são dados muito interessantes. Isso traz para a gente, na realidade, a convicção de que nós vamos ter que conhecer mais detalhes do genoma da doença para direcionarmos o nosso tratamento. A medicina, de fato, está ficando cada vez mais personalizada, direcionada, para que a gente também não submeta pacientes a tratamentos desnecessários. Né? Então, o que eu tenho para dizer é que são as principais discussões que estão rolando aí nos nossos grupos de oncologia. São estudos que provavelmente já fazem parte, sim, do nosso dia a dia e que a gente procurou trazer para vocês uma linguagem acessível, mostrando que a nossa equipe está atualizada. O Congresso da ASCO teve a incrível participação de 42 mil pessoas de forma online. Então, eu acho que daqui para frente, esperar algumas publicações que também sairão em decorrência dessas discussões que o Congresso trouxe. Ok? Obrigado e espero ter ajudado. Até mais.